uma coisa não tem necessariamente nada a ver com a outra. Eu conheço muita gente que canta música gospel e nunca trouxe um louvor a Deus. Só canta música gospel. E até cantam bem. Mas sem louvor a Deus. Louvor a Deus é outra coisa. Meu maior louvor é calado. Louvor não tem nada a ver com cantar. Você pensa que Abraão cantava? Cantar é uma coisa nova na civilização humana, foi se desenvolvendo lentamente. Por exemplo, o povo de Israel cantava no deserto, mas não era uma proliferação de cânticos, eles não andavam cantando. Tem um cântico de Miriam aqui, tem um outrozinho ali, mas eles não eram animados por canções. Quando as muralhas de Jericó caíram, foram trombetas e alaridos, porque eles próprios não eram ainda grandes produtores de canções. Os salmos, que muitos deles eram músicas, só foram musicados alguns muitos anos depois de terem sido escritos. Davi foi quem, na maioria das vezes, compôs uma letra e fez uma música, ou fez uma música e botou nela uma letra. A maioria das outras músicas e salmos já foram feitos depois do templo ter sido construído, já faziam parte dos cultos sacerdotais, já bem depois. E muitos desses foram desenvolvidos, dos salmos, no cativeiro babilônio e persa, e por aí afora. De modo que os judeus aprenderam muitas músicas no cativeiro também. Eles não eram pessoas que chegaram com tudo pronto, eles foram aprenderam de muitas culturas diferentes a cantar e foram desenvolvendo o seu próprio estilo. Você vê, por exemplo, nos evangelhos, só a menção de um hino cantado naqueles 3 anos e meio de ministério de Jesus. Significa dizer que durante aqueles 3 anos e meio eles só cantaram uma vez? Não. Mas significa dizer que cantar não era uma ênfase deles. Porque se cantar fosse uma ênfase deles, se teria uma narrativa mínima dizendo, então, enquanto estavam pelo caminho, entoavam louvores a Deus e cantavam. Enquanto isso, encontraram leprosos que os pararam. Teria alguma alusão. Mas não. Você só vê alusão a iam conversando, discutiam pelo caminho, tratavam desses assuntos X e Y. Tem muito diálogo. Tem muita parada quieta, onde Jesus não quer nem ficar com os seus discípulos, se retira para o silêncio, aonde vêm os louvores e as orações, frequentemente em silêncio absoluto. Foi do protestantismo para cá que nós começamos a associar dramaticamente a ideia de louvor ao cântico musical. Porque antigamente a leitura de um salmo era o momento de louvor. A proclamação de uma oração coletiva comum era um momento de louvor. E para você ter uma ideia, na Idade Média, os órgãos, que hoje são os instrumentos de louvor mais solene das igrejas, há muitos anos, eram proibidos nos templos porque eram os instrumentos dos cabarés, animavam as danças das orgias. Então as igrejas não queriam esse instrumento profano lá dentro. Para você ver como se mata por uma coisa hoje, depois aquela coisa é instituída como um instrumento que parece que caiu do céu, e aí quem quer que não o utilize passa a ser maltratado na outra geração.
porque tudo é burrice histórica. Então, meu filho, louvor a Deus é o que sai do coração, da sinceridade. Eu canto muito pouco, mas eu conheço muita gente que só canta louvores e nunca louva enquanto canta. Quando a pessoa, além de cantar, também louva, é lindo. Mas a maioria dos que eu conheço só cantam, mas não louvam. De verdade, não. É só você sair com elas e ir para trás do palco e ver qual é o primeiro assunto que elas puxam. Não tem nada a ver com adoração. O cara já chega ali atrás reclamando que não puseram o meu áudio certo. Você sabe. Você, Braulio, já lidou muito com um cantor que vai para trás do palco já dando na bronca. Lá na frente ele está adorando, aleluia, glória! Saiu atrás do palco, já é... É ou não é assim? É assim.